Olá, queridos amigos, queridas amigas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que prazer, que satisfação de nós pararmos este momento para nós estudarmos a Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina, para nós obtermos conhecimento, entendimento e sabedoria. Que todos tenham um dia assim prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos à lição? E hoje, sábado 11 de abril de 2026, inicia-se uma nova lição, que é a lição do número 3, que ela tem como título Orgulho e Humildade. É esta lição aqui, meus amigos. Lição de número 3, Orgulho e Humildade. A lição que inicia-se hoje, que nós estudaremos durante toda essa semana, ela enfatiza sobre a grande enfermidade do povo de Deus, tanto no passado como nos dias de hoje, que chama-se o orgulho espiritual, enraizado no foco assim do eu, né? com uma ênfase principalmente assim do ego cristão. E a lição 3, que nós iniciamos hoje, ela se baseia nos seguintes livros das Sagradas Escrituras: Lucas 14, 1 João 2, Lucas 18, Hebreus 11, Atos 7, 1 João 1, Lucas 22 e Filipenses 2. E na abertura da lição 3, né, que é Orgulho e Humildade, que é uma lição assim, desse novo trimestre, que é abril, maio e junho, nós observamos assim uma figura e um desenho que representa tudo aquilo que nós estudaremos durante essa semana, que é esse desenho aqui, meus amigos. Vocês podem observar ali, né? Onde ali no centro, tá? Podem ver aqui, ó, no centro, nós observamos ali uma corrida, né? Onde o primeiro lugar nessa corrida ele está humilde, né? De joelhos e agradecendo ali pelo feito, se você observar ali, né? Orando realmente para os céus. E no lado aqui esquerdo, né, o segundo lugar na corrida, assim, ele está em pé, com as mãos na cintura, se você pode observar, né, ele está ali, ó, com as mãos na cintura, se achando, né, orgulhoso, que ele deveria ser até o primeiro lugar, né, e se vangloriando desse feito. E o terceiro lugar, aqui, né, no lado aqui direito, o corredor está em pé, ele vibrando, com os braços erguidos, como totalmente esse efeito fosse feito por ele, né, com o ego assim maior do que ele, e que tendo orgulho sobre ele. Aqui é um exemplo, né, para a nossa vida cristã, nessa corrida espiritual que nós estamos tendo até a Canaã celestial, mostrando que o nosso problema começa quando nós deixamos de atribuir as nossas conquistas, as nossas vitórias a Deus, e passamos a dar a vitória a nós mesmos, onde nós estamos tomados assim pelo orgulho, se achando realmente que tudo que nós conseguimos foi através do nosso esforço, né? E isso é um problema seríssimo, né? Que realmente atua nas pessoas, e as pessoas cada vez mais vão se tornando orgulhosas. No mundo que nós vivemos, é normal em várias situações que nós coloquemos os nossos resultados, sejam nos estudos, na igreja ou no trabalho, fazer às vezes uma comparação com as demais pessoas, trazendo uma perspectiva que pode ser negativa ou positiva sobre o nosso próprio desenvolvimento.
Embora a comparação pode ser assim, uma ferramenta até boa e útil, né, para o crescimento assim, nosso, mas é essencial equilibrar o impacto porque ela não prejudique a sua parte mental e que venha se tornar um orgulho. Assim, as pessoas sentem orgulho devido a um mecanismo evolutivo e psicológico, e elas valorizam suas conquistas demasiadamente e buscam esse conhecimento social clamado pelo orgulho positivo e chamado pela sociedade de orgulho positivo. É uma soberba de defesa, se achando superior a todos, que dificulta os relacionamentos com as pessoas. Pensando nisto, a autora da lição dessa semana, ela colocou o seguinte verso para memorizar para a nossa reflexão, que diz lá: porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Está lá em Lucas 14, 11. Aqui Jesus adverte as pessoas do perigo da exaltação de si mesmo, né? Que o orgulho venha tomar seus corações, assim como o orgulho tomou Lúcifer no céu e ele tentou se igualar a Deus. Que aqui, né, nessa passagem de Lucas 14:1, Jesus observa ali num casamento onde as pessoas escolhiam os primeiros lugares assim para aparecer, sentindo-se orgulhosas de participar daquele evento, para que eles pudessem estar assim, em evidências, né? E Jesus observou isso nesse casamento, inclusive casamento de um fariseu. O mestre fala do perigo pela busca do reconhecimento pessoal e posições de destaque na sociedade e em todos os lugares, que vai totalmente contrário aos princípios e ensinamentos de Deus, porque o orgulho leva à humilhação, como aconteceu, né, com Lúcifer no céu, que foi expulso do céu, enquanto a humildade traz a exaltação divina. Dentro de nossa sociedade hoje conhecemos muitas pessoas com o ego assim inflado, né? Uma pessoa cheia de orgulho, querendo ser superior a todas as demais, e se acham que nunca estarão erradas. E infelizmente nós temos dentro de nossa igreja que eles se acham dessa forma, ou seja, às vezes até dono da igreja. Com toda certeza você conhece uma pessoa assim orgulhosa, que deseja controlar tudo, direcionar tudo, centralizar as coisas para ela, e não aceita sugestões, e muito pior, críticas construtivas, sem que haja assim um conflito entre elas, sempre brigando com as demais pessoas, e seu prazer sempre será de diminuir as demais pessoas, rebaixar quem está no seu convívio, ao seu lado, ao seu redor. E Jesus alerta em Lucas 14:11, naquele banquete ali na casa do fariseu, que pessoas orgulhosas procuravam lugares de honra por conta própria, né? E isso traz vergonha, porque o dono da festa poderia perfeitamente tirá-los dessa posição e humilhá-los. Porém, a pergunta para a lição de hoje é: e quando nós cristãos agimos assim, somos orgulhosos? E quando erradamente apontamos o dedo para outros e até negamos de que não somos orgulhosos em nossa vida e acabamos enganando a nós mesmos? Como será isso? Como nós devemos administrar isso? Nós sentimos como assim as pessoas mais importantes e mais ilustres, às vezes achamos que somos os principais dentro de um culto que são feitos. E Jesus condenou a presunção e exaltou a humildade. Servir a Deus simplesmente ser uma pessoa humilde, uma pessoa centrada e tentando copiar a conduta e o caráter de Cristo. E jamais ser um cristão orgulhoso, presunçoso,
e que às vezes, muitas das vezes, assume um estilo de vida assim, contra a vontade e o querer de Deus. Todos nós lutamos contra o orgulho e já passamos por momentos em que sentimos vontade de parecer melhor do que nós somos, melhor do que os outros. Às vezes como o principal pregador, como o mais competente missionário, né? Como o melhor cargo que ocupa dentro da igreja, ou aquele que tem o maior conhecimento das Escrituras. Se o nosso aprendizado, meus amigos, minhas amigas, ele vai até a eternidade, o aprendizado é sempre, todos os dias. E nessa semana nós vamos ter estudos diários, assim, com bastante detalhes, né, dessa lição 3, orgulho e humildade, que poderá esclarecer e poderá afetar o nosso relacionamento com Deus e com as pessoas, porque vai nos forçar a transformar e fazer mudanças, como a Bíblia nos ensina que nós devemos ser humildes, né? Seja em qualquer situação, na igreja, no trabalho, em todos os lugares, diante de pessoas e principalmente diante do Criador do Universo, num culto, né? E assim nós estudaremos 3 pontos ou 3 etapas importantes para nós analisarmos essa lição com bastante profundeza, que fala sobre a humildade e o orgulho. E o primeiro ponto primeiro nós traçaremos a origem do orgulho, como ocorreu e como apareceu pela primeira vez o orgulho. O segundo ponto desceremos para o nosso planeta, Terra, para examinarmos o esforço dos construtores da Torre de Babel, que eles estavam assim orgulhosos, mas como eles chegaram a isto? Né? Como eles chegaram assim? Em estudos diários, nessa semana, estaremos respondendo essas perguntas. E no terceiro ponto estudaremos exemplos de orgulhos que estão na Bíblia e que nós realmente mostraremos os resultados e as consequências dessas pessoas que foram orgulhosas, o que aconteceram com elas. E por isso, meu amigo, minha amiga, não perca a lição dessa semana, ela será maravilhosa, uma lição realmente que fala de um ponto importante sobre o orgulho, que é muito comum nos dias de hoje. Hoje as pessoas estão querendo ser melhores que as outras, e isso é importante. Que você possa, meu amigo, minha amiga, buscar essa sabedoria através das Sagradas Escrituras. Se você não tiver a sabedoria, possa pedir, clamar ao Senhor para que Ele dê realmente esse entendimento das Sagradas Escrituras e enxergar a verdade que está ali. Que você tenha um belo dia ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.